por isso que eu quero que a gente fale de um Deus presente agora, lembrando que Ele é justo juiz. Então nós vamos pensar um pouco acerca dessa doutrina e quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Nós vamos ler um dos textos mais conhecidos dessa epístola e também da doutrina como um todo. Possivelmente o principal texto para fundamentarmos a doutrina da justificação, que é Romanos 3, de 21 até o 26. Romanos 3, de 21 a 26. Vou ler, depois nós vamos orar, e aí vamos começar a pensar sobre esse assunto, e vou fazer uma exposição que visa trazer aplicações dessa doutrina tão preciosa. Romanos 3, a partir do verso 21, diz assim: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar de novo, feche os seus olhos, vamos pedir a orientação do nosso Deus. Pai Celestial, nós cremos que a Tua palavra é a verdade, cremos que o Teu Filho encarnou de maneira mais bela a Tua salvação, o Teu amor, e nos mostrou através da cruz e ressurreição aquilo em que devemos crer, o fundamento da nossa vida. E agora o Teu Espírito nos dá entendimento dessa mensagem chamada Evangelho. A nossa oração nessa tarde é que mais uma vez o Teu Espírito abra os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, que nós aprendamos do Teu livro sagrado, e mais ainda de passagens tão lidas e tão conhecidas como essa, que a gente aprenda a beber e a sorver da riqueza da Tua santa palavra, do Teu rico Evangelho. Oramos em nome de Jesus, amém. O protestantismo, ele nasce a partir da luta pela doutrina da justificação pela fé somente. Essa história não é desconhecida. Martinho Lutero entendia que essa doutrina era tão cardeal, tão importante, que ele a define de o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. O artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. Então é por isso que desde a época da Reforma Protestante do século XVI, quando você olha para os documentos, você vai perceber uma tratativa delongada sobre a doutrina da justificação, porque ela é considerada cardeal, chave para entender a salvação que nós temos em Cristo. E é bom que a gente entenda que certas doutrinas, elas não são assim, aprendidas na teoria. Muitas vezes, elas se tornam mais reais por causa da nossa própria experiência. Por exemplo, na história da igreja você tem um Agostinho de Hipona, pai da igreja lá do século IV e V, que passa a entender a ideia de pecado original por causa da sua própria experiência, como sendo elucidativa daquilo que ele estava enxergando nas Escrituras. Algo parecido acontece com Martinho Lutero. A doutrina da justificação pela fé fica muito preciosa para ele, exatamente por causa da experiência de vida dele. A Lutero deu muita ênfase a essa doutrina porque foi uma descoberta pessoal para ele. No final da sua vida, na verdade no prefácio à edição de 1545 dos seus escritos em latim, ele narra sobre o seu tempo de jovem, enquanto monge, quando a expressão justiça de Deus aterrorizava a sua alma. Na verdade, ele diz que ele tinha uma certa ira de Deus, por causa dessa ideia de justiça. Deus é justo, ele ouvia isso, e isso o atormentava. Tanto é que ele passava boa parte da sua vida monástica, se exercitando na piedade, pelo menos achando que estava exercitando na piedade, através de orações, vigílias, jejuns, boas obras, e isso não aquietava a sua alma.
ele tinha um conselheiro chamado Staupitz, e ele chamava esse conselheiro e confessava todos os seus pecados, até aqueles que nós normalmente consideraríamos mais insignificantes. E Staupitz às vezes tinha que dizer: Lutero, fica quieto, para, é demais, confessa pecado o tempo todo, você só peca, só peca, só peca. Lutero se sentia assim mesmo, só pecando o tempo todo. Então, Lutero entendia que aquilo incomodava, e ele diz que ele nutria uma fúria velada contra o Deus que pune pecadores. Mas, na sua peregrinação espiritual, ele descobre que a justiça de Deus, em Romanos, não é o castigo de Deus, mas é a provisão divina para a nossa redenção. Ele chama essa justiça de justiça passiva. Deus não está atacando-nos, mas recebendo o castigo para a nossa redenção. É por isso que ele chama uma justiça passiva com a qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé. E ele diz que a sua alma encontrou alívio, nasceu de novo, quando ele mudou o entendimento dessa justiça de Deus em Romanos. Então é por isso que a doutrina nasce como sendo tão importante. A razão de eu chamar a atenção dessa doutrina e falar sobre ela nessa tarde, é porque nossa sociedade não tem a ideia de um Deus justo muito claro na sua frente. A ideia de estar na presença de um justo juiz, como Lutero tinha, não é muito parte da nossa cultura. Não faz assim parte da maneira como o brasileiro entende o seu jeito de viver. Tanto é que muitas pessoas têm uma consciência de algumas coisas erradas, mas ela é sublimada. Qualquer coisa que a consciência diga que seja expressão de que está no erro, isso é sublimado. Por isso que a Escritura fala que a ira de Deus se revela contra toda impiedade, todos aqueles que suprimem a verdade. Eles empurram a verdade, eles não ouvem aquilo que as suas consciências lhes dizem. E nesse sentido é diferente de Lutero. Porém, a consequência é parecida com a de Lutero. E isso é curioso, porque isso faz com que a gente junte e una gerações de uma forma que não é verdade que aquilo que Lutero disse lá atrás não seja útil para o pessoal hoje. Por quê? Ambos, não importa se Lutero e os monges dos seus dias, como as pessoas de hoje que não atentam para um justo juiz, todos eles acabam tendo uma visão míope sobre sua bondade. Sempre. Esse é o resultado. Elas têm uma visão muito míope, muito deformada da sua bondade, de como eles são melhores do que outras pessoas. E uma visão amenizada do ser humano permeia a nossa cultura. Eu costumo dizer por aí, uma coisa muito comum de brasileiro. Tem certas coisas que brasileiro diz quase que 100% das vezes. Uma delas é dizer assim, tem dois tipos de pessoas nesse mundo. Tem gente boa igual você, gente do bem, de família, e tem aquele pessoal lá corrupto que trabalha em Brasília. É como se tivessem castas espirituais. Tem gente boa igual você, gente do bem, de família, honesto, trabalhador, e tem aquele pessoal dos presídios ou da política. Isso é típico de brasileiro que acha que os de lá são diferentes dos de cá. Como se tivesse duas naturezas distintas. Porque há um senso de bondade muito forte na gente. Muito forte. Agora, isso não acontece só com gente descrente, não. Isso acontece com gente cristã também, que às vezes não percebe. Frequentemente a gente usa linguagem de ímpio para falar certas coisas. Olha, eu fico muito feliz que você encontrou uma esposa, porque você merece, viu? A gente fala assim direto, né? Há um tempo atrás a Coca-Cola lançou um slogan assim, os bons são maioria. Bem a cara de uma sociedade que se enxerga melhor do que de fato ela é. Lendo um livro do professor Carson, que está conosco nessa conferência, ele fala assim que a gente tem costume de olhar para um álbum de formatura e sempre procurar a nossa foto primeiro. Não é? É uma tendência assim, você nem se treina para isso, é normal, é natural. Parece que vem assim, espontaneamente. Ou se não, quando você está pensando em conversar com alguém que isso te incomoda. Sabe aquela conversa assim que você fala, não quero ter, mas eu preciso ter. E aí você fica imaginando aquela discussão, e na sua cabeça você já ganhou a discussão. Parece que na sua cabeça você nunca perde. Ela vai dizer isso, mas eu vou dizer isso para ela vai ver. Você sempre ganha.
a gente tem um conceito de nós mesmos que é muito maior do que deveria ser. Em outras palavras, sem perceber, nós nos colocamos de uma forma mais decente do que indecente. Isso vai em contraste com tudo aquilo que o apóstolo Paulo quer apresentar na Epístola aos Romanos. É por causa dessa tendência que nós temos de nos ver melhores do que de fato nós somos, e uma tendência que permeia o ser humano, é que ele escreve Romanos 1, do verso 18 até o capítulo 3, verso 20. Ele gasta um bom trecho dessa epístola para provar que todo mundo é pecador. A gente já está acostumado com esse texto, então a gente esquece de entender a lógica dele. Mas na verdade, no capítulo 1, Paulo está tentando mostrar que aqueles que não têm lei, os gentios, os que não tiveram a palavra, eles fazem coisas que mostram a sua idolatria. E eu fico imaginando o judeu ouvindo aquela mensagem de Paulo, dizendo: é isso mesmo, Paulo, manda ver, eles estão precisando ouvir. Pode descer a lenha, desce o fogo, Paulo. E aí no capítulo 2, Paulo inverte, porque agora ele vai falar do judeu. Diz: e vocês que têm Bíblia fazem igual. Aí o pessoal não gosta. Que aí ele começa a mostrar o pecado dos judeus, para chegar à conclusão de que todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então no capítulo 3 ele chega nesse ápice, dizendo: não há um justo sequer, nenhum. Todos pecaram, não há um justo. Por que essa verdade é importante? Por que ela é importante, essa ideia de que só há um tipo de pessoa no mundo? Não tem dois tipos de pessoa no mundo, só tem um tipo de pessoa no mundo: pecador. Por que essa verdade é tão importante? Porque às vezes nós nos esquecemos de que todos os pecados que nós praticamos, na verdade, são quebra do primeiro grande mandamento. Todos. Não importa o que você faça, você em primeiro lugar quebra o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E deixa eu dar um exemplo aqui, para mostrar que pecado, acima de tudo, é contra Deus. Independente de quem você ofenda, ele é a pessoa mais ofendida. Lembra quando Davi peca com Batseba, e surge uma criança a partir desse relacionamento fora do casamento, e aí fica aquele tempo sem confessar o pecado, depois vem o profeta, ele confessa o pecado, escreve o Salmo 51, e afirma no verso 4, pequei contra ti somente. Se você parar para pensar nessa frase, você diz assim: não, Davi, eu não acredito que você disse isso. Vamos falar sério. Você pecou contra Batseba, porque você forçou, colocando-a numa situação muito desagradável diante do rei. Você pecou contra a criança, que não tinha nada a ver com a história, mas você pecou contra ela. Você pecou contra Urias. Você pecou contra o exército, pedindo para o governante, pedindo para colocar Urias na frente de batalha. Você pecou contra a nação de Israel. Você pecou contra a sua família, porque diz que a família dele acaba recebendo castigo por conta disso. Ele pecou contra todo mundo, não tinha ninguém contra quem ele não tinha pecado. Mas na hora de escrever o Salmo, ele fala: pequei contra ti somente. Por quê? Presta atenção. Porque o que torna o pecado tão horrível não são as suas ramificações sociais, mas sim sua relação vertical. É isso que torna pecado tão vil. Porque acima de tudo, ele é uma ofensa a Deus. Que é isso que Paulo quer mostrar em relação a qualquer pecado, não importa qual. Por isso que ele começa a epístola expondo isso.